Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite, seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. No Pauta em Debate desta noite, eu tenho a alegria de receber aqui na bancada do programa o Dr. José Ricardo Alvarez Viana. Dr. José Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma grande satisfação, uma grande honra da minha parte estar aqui, principalmente participando aqui da bancada com você, uma pessoa que eu respeito, admiro muito, enfim, é uma grande satisfação estar aqui. José Ricardo é, na verdade, juiz de direito, é também um grande intelectual do meu ponto de vista, tem formação na Europa, em Portugal e também na França. E, além de tudo, ele é uma pessoa bastante dedicada à literatura. Aliás, o tema do nosso programa de hoje é sobre literatura. Não falaremos sobre direito, mas sim sobre literatura. José Ricardo, no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne. Essa conotação do Evangelho de São João, ela reflete um pouco um texto que você, inclusive, escreveu com o título Significando, que consta no seu blog, no seu site, Sim. onde você ali apresenta várias crônicas. E lá você faz uma indagação interessante que eu coloco essa sua própria indagação para você. Tá. Alguma conexão que se vê, que se percebe entre o significado das palavras e o significado da vida? A literatura faz essa conexão? Eu acredito que sim. Na verdade, penso que o ser humano ele busca sentido em tudo aquilo com que ele se depara, em toda a realidade que ele tem a possibilidade de ter acesso, aquilo que lhe é cognoscível, ele busca entender, ele busca dar um sentido, dar um significado. O ser humano não consegue viver sem atribuir sentido, inclusive sentido à vida. E mesmo quando, eventualmente, algum ser humano chegue à conclusão, por exemplo, que a vida não tenha sentido algum, ele já acabou dando um sentido. Então, essa ânsia por sentido decorre do fato de nós, seres humanos, não suportarmos o caos. E as palavras vêm a ser o primeiro veículo para essa atribuição de sentido, para depois viabilizar uma comunicação entre as pessoas. Então, eu acredito que as palavras em si, elas não têm sentido. O que tem sentido é o sentido que nós damos para as palavras. Isso fica mais evidente quando nós estudamos idiomas. Uma palavra, por exemplo, em japonês, para nós brasileiros, ou para alguns estadunidenses, não faz sentido algum. Nós que damos sentido. No sentido, ou seja, com o objetivo de representar, de designar algo que nós estamos mantendo um certo contato. José Ricardo, na medida que a palavra ela expressa um significado, veja, nós estamos aqui conversando, Sim. O público está nos assistindo, está acompanhando a nossa fala, são palavras soantes que se Sim. dissipam no ar, mas elas refletem, elas remetem a um significado. Sim. O significado, ele é portador de verdade ou o significado, ele não necessariamente compõe-se de verdade? O Nietzsche diz uma frase que é a seguinte: as verdades são ficções, que se esqueceram que são ficções. Sim. A partir dessa constatação, qual que é a diferença que a gente pode estabelecer entre a literatura e os outros discursos? Você que trabalha na área do direito, o discurso jurídico é o mesmo que o discurso literário? Interessante. Com relação à comunicação em verdade, as palavras e a verdade, penso que, por exemplo, essa caneta aqui, se nós temos um acordo, um consenso, que a palavra caneta traduz um objeto como esse, então nós podemos dizer que há uma verdade que corresponde àquela designação que nós estamos fazendo. Então a ideia de verdade vai se aproximar muito com o discurso de Habermas, que tem a ver com linguagem. Ela tem como pressuposto, como base, este acordo entre as partes. Por outro lado,
provavelmente quem está me assistindo aqui vai fazer uma leitura não só das palavras, como da postura, da entonação, e esta leitura vai gerar uma interpretação. Vai gerar uma interpretação que pode não exatamente corresponder àquilo que eu estou intencionando dizer, ou que uma pessoa está assistindo e outra pessoa também assiste o mesmo evento, o mesmo programa, e pode dar significados diferentes. Nesse aspecto, aí nós talvez ficaríamos um tanto quanto distantes da ideia de verdade. Em relação à literatura, eu penso que a literatura é muito interessante. Por quê? Porque a literatura, ela não conta apenas historinhas, como eu já ouvi dizer por parte de algumas pessoas. Na verdade, ela trabalha com a ideia de metáforas. E ao trabalhar com a ideia de metáforas, ela diz mais das coisas da vida, do ser humano, do que um discurso formalmente articulado de maneira lógica. Ela trabalha justamente com essa ideia do implícito. E muitas vezes o autor ele tem um texto que esse texto pode até ser interpretado de maneira diferente daquilo que ele quis dizer. Tem uma passagem bastante interessante do escritor Mário Prata, não sei se você conhece essa passagem. Ele escreveu um texto, e esse texto, um extrato desse texto, caiu numa prova de vestibular. E ele foi responder a questão. Ele errou. Então, a palavra, muitas vezes, ela se desprende do próprio autor e ela vai assumindo múltiplos significados. E aí a gente chega até em Kant, né? Kant vai dizer o seguinte: o conhecimento está no sujeito ou está no objeto? Kant vai mais pelo sujeito, essa interpretação. Mas o que eu acho interessante na literatura é que ela diz a vida, ela conta a vida, ela fala da vida, da natureza humana, das condições humanas, de uma maneira metafórica. Isso é o mais rico. Outro dia eu também ouvi um conhecido meu dizendo que não gostou de ler Kafka, Metamorfose, porque ele achou pouco verossímil. Não é nada verossímil, nem um pouco verossímil alguém se transformar naquele inseto que tem as características muito próximas de uma barata, embora ele não diga isso no texto, mas a reação das pessoas, a reação dele, de acordo com a situação, o comprometimento dele com o trabalho, isso é uma metáfora. Isso fala da vida sem falar diretamente. Na verdade, você coloca uma questão interessante, porque há uma compreensão, pelo menos ao longo da nossa tradição ocidental, que a própria linguagem ela não consegue captar plenamente a realidade. Sim. Nós só conhecemos a realidade porque nós temos o quê? Uma estrutura gramatical que abarca, que revela esse modo de ser. Só que na medida que nós temos essa insuficiência, ou seja, a linguagem não consegue revelar plenamente, a literatura não seria uma saída consciente. Olha, nós não conseguimos mostrar plenamente o ser, a verdade. Portanto, nós nos refugiamos na metáfora. Ou o caso mesmo da poesia, né? Outras formas de manifestar aquilo que está implícito no ser humano e nós não conseguimos muitas vezes, por meio da linguagem, revelá-lo plenamente. Sem dúvida, certamente. Penso que não só a literatura, mas toda forma de arte, né? A arte, ela alcança aquilo que, às vezes, a razão não alcança. Então, quando nós nos deparamos com uma pintura, essa pintura veicula imagens ali que nós acabamos por atribuir um sentido. E aquilo, de certa forma, nos traz um prazer, um deleite, uma certa satisfação, uma certa segurança, uma certa identificação. Algo que palavras podem não necessariamente dizer. E a literatura também é uma forma de arte. Por isso que ela alcança. Ela não se contenta com o racional, com a estrutura articulada das coisas e limitada da compreensão humana. Mas essa sensação, esses sentimentos que existem no ser humano, de dor, de desejo, de sonhos, de medo, isso muitas vezes aparece na arte e, inclusive, na literatura enquanto uma forma de arte também. Interessante essa colocação. Nós já estamos encaminhando aqui o nosso final de entrevista. Sim. Em 30 segundos, como que você define a importância do ler? Por que ler? Então, do ponto de vista da leitura em si, penso que a leitura é extremamente interessante porque é um exercício de paciência,
é um exercício de dedicação, de decodificação dos sinais que estão ali. Do ponto de vista da literatura, em uma palavra, eu acho que a literatura, por falar das coisas da vida, ela fala do ser humano. Por falar do ser humano, você cria uma identificação naquilo que você está lendo. E essa sensação de identificação, ela te acalma. Então você percebe que aquela eventual angústia, aquele eventual medo, aquele eventual, vamos dizer assim, receio de lidar com as coisas da vida, isso é com todas as pessoas. José Ricardo, quero agradecer imensamente a sua presença Eu que agradeço. aqui. Um tema muito interessante. Espero que você volte em outras oportunidades para que a gente continue o nosso bate-papo. Sem dúvida. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações para você. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com Pauta em Debate e nesse bloco eu recebo o doutor Marco Antônio Fabiani, que é cardiologista. No entanto, nós vamos discutir aqui o tema da literatura. Doutor Marco, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigado. Agradecer esse convite tão gentil que você fez de a gente expor e conversar sobre literatura, que é tão agradável quanto ler e quanto escrever, né? Com toda certeza. Eu que agradeço a ter aceitado o nosso convite. Marco Antônio Fabiani, escritor, autor de 4 livros, né? E eu te faço uma pergunta na posição de escritor. Quando começa esse momento da criação literária? Quer dizer, esse insight literário que acaba levando à conclusão de uma obra? Olha, eu acho que isso acontece de uma forma muito natural, tá certo? As pessoas, quem gosta de ler, não é que é um hábito obrigatório, mas as pessoas gostam, como tem outras atividades. Você gosta de ler, você em algum momento começa a reproduzir e começa a criar dentro daquilo que você leu e vai fazendo a sua própria história, vamos dizer assim, né?
E essa questão de ler ou de ouvir e narrar é um impulso que todos nós temos, é um impulso muito básico, muito elementar na vida das pessoas, né? Desde que o homem é homem, ele tem essa necessidade de descrever o seu cotidiano, de contar ao outro. A literatura é um passo onde ele passa a fazer isso de uma forma escrita, né? E dá um estatuto de arte. E isso que eu ia te colocar, porque na verdade não é apenas junção de palavras. É também junção de palavras, só que isso de uma forma refinada, uma forma artística, que vai compondo todo um enredo, e isso permite então que se transforme numa obra de arte. Quer dizer, é um trabalho laboral e bastante complexo. É um trabalho cultural por excelência, né? Vamos dizer assim, porque qual que é a diferença entre um relato e uma narrativa, né? Um relato, ele tem um compromisso com a verdade, ele é objetivo. E uma narrativa, ele não tem compromisso com a verdade. Ele tem, porque a literatura é um espaço subjetivo, um espaço do sujeito. Ele vai narrar aquilo que ele viu segundo a sua ótica, né? E, evidentemente, que para você, quanto mais ele vai se transformando numa narrativa mais refinada, mais recursos intelectuais, mais trabalho, digamos assim, um trabalho cultural ele tem. É mais ou menos o seguinte, por que um caos é um caos e por que um conto é um conto? Já que nós entramos nesse terreno, Marco Fabiani, qual que é a diferença entre um conto, uma crônica e um romance de maneira bem breve? Bem breve. É também aspectos aí bastante complexos, muitas vezes, de uma diferenciação mais adequada. Existe uma definição quantitativa, né? Que o conto é um texto curto, focado, com geralmente muito poucos personagens. A novela fica mais ou menos intermediária e o romance é uma narrativa longa. Evidentemente que não é isso, quer dizer, ou não é só isso, pelo menos, né? O conto, ele encerra, vamos dizer, ele é o meio do caminho entre a poesia e o romance, né? O conto é o que preserva mais o frescor das narrativas espontâneas, né? Tanto que é uma forma que ele é utilizado, se apropriam dele os ritos, a narrativa dos mitos, tudo isso daí ele tem esse frescor. O romance, a novela é uma coisa que fica mais ou menos intermediária e o romance é um texto eminentemente que é um trabalho cultural. Ele encerra, ele traz dentro dele a poesia e o conto, mas ele é uma construção mais elaborada, tá certo? Há quem diga, tem uma frase muito célebre do Cortázar, que todo mundo fala, que o conto pega o leitor por nocaute e o romance por pontos. Com detalhes. Marco Fabiano, você que está envolvido com a literatura também, como você avalia a literatura hoje no Brasil? Nós estamos lendo mais ou não? Como que você avalia não só a questão da leitura, mas também o processo de criação literária? Nós temos mais escritores expoentes. Como que está o cenário da literatura brasileira? Não, eu acho assim, acho que está se produzindo muita literatura e de todo nível, mas tem muita literatura de boa qualidade. Acho que Londrina, por exemplo, é uma cidade que se produz bastante textos dramatúrgicos, bons poetas, bons escritores, bons prosadores. E eu imagino que reflete mais ou menos o que está acontecendo no país, né? Só que, como toda a arte contemporânea, aquela que está vivendo o seu próprio tempo, ela funciona meio que como uma planície, né? Você ainda não teve a distância para saber o que veio para ficar, tá certo? Mas você está se produzindo. Com relação aos leitores, aumentou, eu acho, a leitura. E com relação a você produzir um país de leitores, é mais ou menos como nós tivemos o exemplo das Olimpíadas. Você tem o quê? Aumentar a escolaridade, estimular
o prazer da leitura entre os jovens. Né? Você acha que isso está vinculado também a estímulos por meio de políticas públicas de leitura? Ah, eu não tenho dúvida. Eu acho que isso não é espontâneo. Não. Eu acho que a literatura, ela não é uma coisa que vai acontecer de massa, por exemplo, como é a música, né? A música, ela tem uma penetração mais porque a literatura, ela é muito exclusivista. Você não consegue ler um romance dirigindo um carro. E você pode ouvir uma música dirigindo um carro, né? Mas eu acho que essa é você tem que ter um trabalho de estímulo a isso. Isso passa pelas escolas públicas, né, para tudo isso daí. O fenômeno hoje no Brasil do Paulo Coelho, mais de 70 milhões de livros vendidos aí pelo mundo, como que você avalia esse fenômeno dentro da literatura brasileira, até porque tem todo um debate aí que aproxima e distancia o Paulo Coelho da própria literatura. Ele é um best-seller, né? E como todo best-seller, ele é um bom narrador. Ele conta bem algumas histórias. Tá? O problema, outro dia eu vi isso de um escritor, achei muito interessante. O problema é que literatura não é só bom narrador. Ela pede mais, ela exige mais do que isso. Né? Ela exige que as pessoas que tenham reflexão. A boa literatura incomoda, ela perturba, ela trata de caminhos e coisas que tiram você da zona de conforto. Ela eleva a língua a um patamar, vamos dizer assim, ela sempre traz a língua para um patamar mais alto. Né? E eu acho que essas coisas o Paulo Coelho não tem. Ele é um bom narrador, ele conta bem uma história. Né? E a literatura dele, ela é uma literatura, talvez, eu não sei qual que é o termo que eu usaria, talvez uma coisa globalizada, alguma coisa, porque ela é uma literatura sem vínculo a nada, né? Não que a literatura obrigatoriamente tenha que ter vínculo, mas ela não cria uma própria escola, não se vincula a uma escola, é uma coisa meio solta. Eu acho que é muito mais um fenômeno mercadológico do que um fenômeno literário. Entendi. Marco Fabiano, para encaminhar o final da nossa entrevista, em 30 segundos, uma obra de referência. Obra de referência para mim é O Grande Sertão Veredas. Já li várias vezes, é uma paixão por esse livro. E toda vez que eu leio, eu fico mais encantado. Ou seja, o Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa. E na verdade tem a história que ele foi indicado à Academia Brasileira de Letras e parece-me que não assumiu porque morreu 3 dias antes. Tem essa história? Isso, tem essa história, Mesmo não sendo um imortal da Academia, imortalizou. Eu acho que o Guimarães Rosa e o Machado de Assis formam 2 grandes correntes da literatura brasileira, que é uma literatura de extração rural e uma de extração urbana. Ok, Marco Fabiano, muito obrigado pela sua presença. Sou eu que agradeço, muito obrigado. Viu? E agora um recadinho para você que quer morar bem. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade, o Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações para você.
Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, espero que você tenha gostado do nosso programa discutindo hoje literatura com o escritor Marco Fabiani e também com o Dr. José Ricardo Viana. Eu agradeço muito a sua audiência e espero revê-lo no nosso próximo programa. Tenham todos uma boa noite e uma excelente semana. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.